Zelensky afirmou que a Ucrânia mobiliza aproximadamente 30 mil indivíduos todos os meses. E é evidente como é do seu conhecimento ele próprio. O que está a acontecer, André, atualmente na linha da frente e na retaguarda. Porquê? O país precisa de continuar a funcionar, afinal de contas. E enviam todas estas pessoas para a linha da frente, sabe, é imenso para a população atual da Ucrânia, que é algo em torno de 20 milhões de pessoas. Bem, sim. Ninguém consegue contá-los, talvez restem entre 20 a 25 milhões, pois a maioria está espalhada por todo o lado, incluindo os Nenewa. Eles fogem. Há muitos deles na Alemanha, muitos deles, milhões deles, na verdade, mudaram-se para a Rússia. E isso é uma história completamente diferente. Outro problema complicado. E assim, evidentemente ele mente. De que maneira ele mente, eu não sei ao certo. Ele mente constantemente, quero dizer. E sim, isso mostra como os líderes ocidentais são estúpidos. Eles acreditam nesta treta. O Pentágono comprou completamente esta propaganda. Quero dizer, o que lhe diz tudo o que precisa saber sobre o nível profissional das forças militares ocidentais da NATO, a maioria delas. Não são pessoas aptas para lutar numa guerra. Então, e sim, 160 mil milhões. Por que não criar um número ainda mais elevado, sabe? O que posso afirmar sobre isso? Mas, claro, pela reação financeira, onde só importa que, de repente, a Noruega e a Bélgica, e na Noruega, embora saiba, eles não conseguem nem querem fornecer garantias para os 160 mil milhões de dólares que são essencialmente retirados da Rússia pelo Ocidente em conjunto. Portanto, eles não querem mais conceder-lhes empréstimos, porque obviamente não vão ser reembolsados. Então a Europa apostou tudo nisso? Bem, são uns tolos, o que posso dizer, e estão desesperados, especialmente Londres. Eles acreditam que de alguma forma são assim tão importantes. Eles, a cidade de Londres e todas aquelas, sabe, famílias controlam o mundo. Oh, que críticos. Meu Deus, quero dizer, quantas divisões tem o senhor Rothschild? Nenhuma, portanto. E os seus seguranças são jovens em comparação com os homens que virão, se for necessário. Entende, então? Mas sim, é isso mesmo. E por isso estão desesperados. Estão a girar, eles. Provavelmente observou ontem a manchete impressionante do Independent. Russos utilizam o clima para enfrentar os seus próprios. Tá bem, claro, sim, é exatamente isso mesmo que tu fazes. E sim, tem um vídeo sobre isso. É uma partilha de democracia idiota e eles já não conseguem conter isto e desfilam como os palhaços que são. Não estou a falar dos meios de comunicação ocidentais, é o pior do pior, quero dizer, são a escória da Terra, portanto. E sim, é isso mesmo. Acho que tudo está a ruir, André, até nos mídias tradicionais aqui no Ocidente. E já não tem a capacidade de controlar os meios de comunicação social. À medida que o tempo passa, André, ninguém melhor do que os militares russos compreende verdadeiramente a qualidade dos combatentes ucranianos, entende, dos soldados ucranianos. Sabemos alguma coisa sobre isso? Como é que eles avaliam a qualidade dos soldados ucranianos hoje em dia em comparação com o que era antes? Sabe, comparando o que era antes e a realidade do exército ucraniano hoje. Quem são essas pessoas exatamente? O meu estimado amigo, o coronel Alexander, ele próprio, um veterano de combate com uma vasta experiência, possuindo inúmeras condecorações e ferimentos. Ele redigiu corretamente há poucos dias, ao mencionar sobre o que eles estão a realizar, ele afirma: vocês não possuem coragem. A única coisa que possuem é ódio e uma lavagem cerebral. Bem, existem alguns soldados que estão a combater, mas principalmente se observar com atenção, o que realmente estão a realizar. Eles são descendentes de Bandera e são sucessores daqueles, sabe, do comando Zonder e dos líderes Zonder e das unidades SS. E assim, na verdade, não há. Alguns tentam, de forma clara, render-se, e ainda bem para eles, pois isso lhes garante a sobrevivência. Contudo, tem ordens diretas dos superiores para abrir fogo sobre civis, disparar sobre crianças. Eles possuem indivíduos provenientes de Itália, por exemplo, de diversos países europeus. Sim, eles vão lá para um safari com o objetivo de matar.
e têm um gosto especial por matar crianças. Já foi registrado em diversas ocasiões. Eles têm uma paixão por caçar crianças. Essencialmente adoram, desejam matar russos, sabe? E é tudo o que precisa compreender. E é exatamente isso que está a ocorrer. E nesta fase, como já mencionei, eles evitam o contato direto de combate real a todo o custo possível. Atualmente, a primeira iteração do exército ucraniano, que estava mais bem equipado e mais bem treinado na NATO, porque era um exército da NATO, foi completamente dizimada por uma força russa numericamente muito inferior em 2022. A primeira iteração, eles, 125 mil russos lidaram com isso dentro de 3 a 4 meses. Mas o problema é, como já mencionei anteriormente, que existe uma questão metafísica aqui que não é destinada aos fracos de coração, entende? Explicar-lhes o que representa a Ucrânia ucraniana neste contexto mais amplo, sabe? Como o projeto de toda a Rússia. E isso remonta ao século XIX, estendendo-se até o Império Austro-Húngaro e a erradicação dos russos que eram pró-russos na região ocidental da Ucrânia, por exemplo. E, assim, essencialmente estabelecendo esta mitologia do Estado ucraniano na cultura ucraniana, que supostamente é toda a Rússia. E, como resultado, muitas dessas pessoas, não todas, pode-se observar, essencialmente, a única ocasião em que o homem verdadeiramente resistiu a este Tetsaka, compreende, as chamadas pessoas que sequestram, entende, os recrutas devido à escassez de pessoal. Ele respondeu, a maioria deles, eles simplesmente se rendem, compreende, e vão para lá e acabam por morrer. Isso revela-te tudo sobre como. O que é? Bem, é a nação ou a comunidade de indivíduos que estão completamente doutrinados. Eles encontram-se numa espécie de estado de estase, acreditam em todo tipo de coisas, e estamos a discutir sobre o colapso mental completo da nação. Sabe, como a Suécia testemunha o fim da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha nazi completamente destruída, sabe? E isso é basicamente o que está aqui a acontecer, ainda que numa escala mais pequena. Escala gigantesca, a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E esse será o tema central para muitos psiquiatras e psicólogos, sabe, bem como psicólogos militares, escreverem sobre como tudo implodiu desta maneira, porque foram levados a acreditar em todo o tipo de histórias fantasiosas. E como resultado, há consideravelmente mais. Se observarmos atentamente o que fazem aos prisioneiros de guerra russos durante a tortura e aos civis que são mantidos como reféns, basicamente executaram a maioria dos civis, incluindo crianças. E as mulheres foram submetidas a abusos sexuais, violadas em grupo e posteriormente mortas. Portanto, é dessa forma que eles agem, e é isso que o Ocidente simboliza. Sim, entende? As pessoas em Londres e em Washington DC valorizam isso. Quer dizer, eles realmente apreciam eliminar russos, compreende então, e é isso que possuímos. Maria Zakharova declarou que estava em concordância. Ela estava em concordância com Orbán, na realidade, que o poder na Ucrânia está nas mãos de uma máfia militar. Sim, André, quem é o principal patrocinador dessas pessoas na Ucrânia, se tivesses de mencionar? Não vejo a administração Trump a ter assim tanto controlo sobre estas pessoas. Londres e aqueles nos corredores de King's College e o seu Estado-Maior e MI6, indivíduos totalmente incompetentes, mas com egos que são mais grandiosos do que uma catedral. Por alguma razão, vivem na ilusão de que o Reino Unido, de alguma forma, tem importância. São patéticos tanto econômica como militarmente. Na verdade, não são uma entidade de relevância. Então, sim, eles acreditam nisso sobre os europeus em geral. Neste caso, Londres é, em muitos aspectos, a manifestação da atitude geral da Europa Ocidental e Europeia em relação aos russos. Porque já passamos por esta situação anteriormente. Mencionei-o para o homem comum, digamos, em termos mais gerais, das forças liliputianas, sabes, que eles possuem em Inglaterra. Somos subhumanos, sou um eslavo subhumano, certo? É importante compreender que, para a maioria das pessoas no parlamento britânico,
Os russos são vistos como sub-humanos, asiáticos, ou como aqueles que devem ser aniquilados. E essa mesma perspectiva aplica-se à maioria dos europeus, especialmente França ou Alemanha, sabe? Então, e a maioria, quero dizer, novamente não estou em posição de dar o número aqui. Pode ser 55% ou até mesmo 75%. A maioria, a maioria. Que maioria tão grande? Essa é a outra questão. Portanto, neste caso, é basicamente a Europa a regressar ao lugar onde deveria estar. E esta é a terra desolada e lamentável que teve o seu período bastante favorável, sabe, ao longo dos últimos 500 anos. Influenciou o mundo, sem sombra de dúvida. Contudo, quando avançamos para a economia industrial, de repente os recursos tornaram-se bastante limitados, para dizer o mínimo. Ok. E subitamente o imperialismo deixou de ser tão vantajoso, especialmente após o término da Segunda Guerra Mundial. E se não fosse pela intervenção dos Estados Unidos, bem, a União Soviética poderia ter avançado até, sabe, as praias da Normandia em 1945 ou muito provavelmente em 1946. Mas claro que agora estão. Toda a gente sabe. Uma das razões principais para o desembarque na Normandia e a abertura da Segunda Frente não era derrotar a Alemanha, pois em 1944 já estava tudo decidido. Sabe, era simplesmente uma questão de quanto tempo os russos iriam realmente lidar com o restante disso. Exército Vermelho. E então, sim, é para verificar o avanço da União Soviética, porque pensavam que é a União Soviética. Bem, naquela altura provavelmente havia alguns planos. Hoje em dia, os russos não querem lidar com a Europa de todo. Quero dizer, é como, sabe, lepra, essencialmente. A Europa virou um esgoto, um verdadeiro esgoto humano. É o parque de diversões satânico e foi isso que desejaram. O que mais posso dizer? Quero dizer, e sim, tem de entender que muitas pessoas vão escrever agora nos comentários para si que, nós não somos assim. Eu sei que muitos europeus não são assim, mas estão na geopolítica e, sabe, a cultura e a visão geral das coisas são medidas em grande escala. Ok, aqui e ali, algumas pessoas com consciência, integridade, humanidade neles, não importa enquanto não representarem influência e números. Mas em termos de influência e números, é assim que a Europa vê a Rússia, eles querem recursos, ponto final. Porque a Europa é um bar e não tem nada, sabe? Então, e como resultado, eles têm plena consciência de que foram completamente derrotados e encontram-se em profundo desespero. Não sei como podem vender este argumento de que a Rússia vos atacaria se não os enfrentássemos na Ucrânia, porque não há historial que o sustente, não há nada que apoie o que estão a dizer, estão a argumentar. Mas de alguma forma a população estava a aceitar, como disseste, cerca de 70%, 75% estão a aceitar esta retórica dos líderes da Europa. Bem, quero dizer, os europeus em geral foram completamente emasculados. Se olharmos para, responda a isto, olhe para a França. Oh, meu Deus, Macron tem 11% de apoio, sabe? Olhe, vocês votaram neste idiota 2 vezes com uma vitória esmagadora. Vivam com isso. Nós votamos no Trump aqui, temos de viver com as consequências. Mas, obviamente, a maioria dos votos para o Trump foi contra a Terceira Guerra Mundial, essencialmente. Sabe, as pessoas entenderam o que estava a acontecer. Portanto, o facto de ele ser um leão, provavelmente estar envolvido nos arquivos de Epstein, isso é outra história, sabe? Mas a questão é que era entre a Terceira Guerra Mundial, porque esses idiotas, aqueles idiotas da administração Biden, aqueles, sabe, cornos como Solomon ou Blinken ou a sua esposa estúpida, sabe? Eles desencadeariam a sua, sabe, Terceira Guerra Mundial porque não têm ideia do que estavam a lidar. Portanto, neste caso foi justificado. Mas sim, temos de viver com as consequências. Assim, os europeus têm de viver com as consequências do que elegeram, e aqueles tolos que afirmam, não vale a pena participar nas eleições, não altera nada. Bem, na realidade faz diferença, sabe? Mas é difícil explicar isso porque eles têm sido. Essa é a camada de indivíduos que permanecem em casa e dizem, quem se importa realmente? Bem, queriam, agora tem. Aí está. Conviva com essa realidade, né? Haverá cantinas sociais, elas já estão presentes. Observou aqueles reformados em França, em Paris, a remexer no lixo? Essa realidade está a aproximar-se. E não é apenas para os reformados, está a aproximar-se para a classe média que está a diminuir. E esses críticos acreditarão que ainda vivem no melhor lugar do mundo. Não vivem. É a Europa, inevitavelmente, o que está a acontecer agora está a deslizar para o essencialmente segundo mundo. E, eventualmente, em alguns lugares, especialmente em França ou na Alemanha, veja bem, olhe para Bruxelas. São verdadeiros buracos de terceiro mundo.
Mas veja, é semelhante à conhecida história do sapo viajante, entende? Na chaleira sobre o fogão a gás com o queimador em fogo lento, percebe? Só que agora já é demasiado tarde. Sim, na verdade tivemos. O ex-chanceler alemão Olaf Scholz disse que o seu governo colapsou devido à questão do financiamento à Ucrânia. Portanto, não sei o que é que eles precisam de entender sobre o que estava a acontecer. Eles não conseguem, simplesmente não conseguem. Esta é toda a fraude do sistema de educação ocidental, que é uma fraude acadêmica completa. Tudo o que fazem, estou a referir-me, não estou a falar sobre STEM, ainda são capazes de produzir algumas coisas, sabe? Em termos de engenharia e ciência, mas principalmente o que preparam é a corrupção total dos partidos universitários. Essencialmente, são todos prostitutas mesmo, quero dizer, a maioria. Eles irão vender, se compreende, na rua se for necessário. Portanto, é precisamente isso que eles representam. Essas elites políticas elas podem, elas literalmente não conseguem gerir uma loja 711. Eles, no entanto, esforçam-se por governar nações sem compreenderem noções básicas. E, como consequência, pois aí está. Foi exatamente isso que ocorreu. E, naturalmente, quando se observa a distribuição, por assim dizer, o seu, sabe, balanço financeiro, estão completamente acabados. Estão acabados. Economicamente, são insustentáveis. André Ursula von der Leyen mencionou que a Comissão Europeia anunciou que irá transferir uma quantia de 6 mil milhões de euros para a Ucrânia através de um crédito concedido pelo G7. Sabes, isto é, esta linha é financiada através do lucro gerado pelos ativos russos que foram congelados. Quem? Como? Como vão enviar esses 6 mil milhões? Vão enviar armas? Vão enviá-lo para o complexo militar industrial do EUA, a enviar armas para a Ucrânia? E aqui está, porque aqui está o que Marco Rubio disse, o destino destas armas que vão para a Ucrânia. Conversas com eles sobre armas defensivas para proteger a rede. Sei que temos mantido discussões técnicas contínuas sobre o equipamento específico que precisam, mas se esse equipamento for destruído uma semana após ser instalado, isso ainda é um problema. Essa tem sido a história nos últimos anos. Sim. Uma das poucas vezes em que a Rúbia diz algo correto. Sim, não importa o que disseram. Essa é a questão toda. E é aqui que entram pessoas como eu, sabe? Onde as pessoas... E tentas explicar isto. Consegues imaginar descer algum idiota do Capitólio e explicar, meu caro, não importa o que envies, podes enviar todo o exército do Israel. Com tudo o que tem, vai ser destruído dentro de um mês. Certo? Não se pode explicar isto a essas pessoas. Elas não têm capacidade industrial, não têm recursos. E, nesse sentido, sim, o Trump finalmente captou a mensagem. Eles estão a tentar retirar-se e compreender a situação. Mas, além disso, os europeus, sim, apostaram tudo. Lamento, Londres apostou tudo nisto. Precisavam desesperadamente de todos esses recursos. Toda a ideia deles, estão obcecados com isto, é quebrar ou, de alguma forma, conquistar e derrotar a Rússia, remover o regime de Putin, sabe? Instalar todos aqueles cretinos com os seus, como é que se chama? Diplomas de todas aquelas Ivy League e Oxford cristãos que não sabem gerir nada, portanto. E então, claro, sim, dividir a Rússia em todos os tipos de, sabe, repetir os anos 90, mas com um resultado positivo para. Repetir a Rússia dos anos 1990 para o resultado positivo para o Ocidente combinado. E sim, é mais um plano perdido, sabe? Sim. Basicamente, genocídio do povo russo. E o povo russo, como o Egito, não é apenas eslavo, mas também outras etnias. Portanto, eles continuarão a fazer isso. E é fundamental compreender que eles não realizam previsão estratégica e a inteligência estratégica, como uma forma de arte, não está presente no Ocidente. Na verdade, nunca existiu. É apenas que é uma história completamente diferente o porquê de ter acontecido, porque tudo está realmente enraizado na Segunda Guerra Mundial e em como afetou as sociedades, especialmente na, sabe, a massa terrestre eurasiática. E se não fosse pelos Estados Unidos, a Europa já teria acabado na década de 1950. Então, foi os Estados Unidos que salvaram a Europa e que preservaram os nazis. Sabe, este ódio racial, esta política impulsionada entre as elites, especialmente entre as chamadas elites de Londres. Olhe para os seus meios de comunicação, por exemplo. Eles são
Bem, a maioria deles são criminosos de qualquer maneira, portanto. E não só isso, você olha atentamente para lembrar. Permita-me mostrar-lhe, permita-me contar-lhe como é verdadeiramente, como realmente parece. Esta é a coisa mais divertida que já disseram sobre a atriz alemã. A atriz alemã e apoiadora de Israel, Yushi Glass, contratou um neurologista genuíno, esperando encontrar raízes judaicas. Descobriu que o pai estava nas SS. Basicamente, com tudo o que precisa saber sobre, sabe, o que está a acontecer lá. Então, sim, olhe para a Fonda Leon, olhe para este urso idiota no andar. Olha para isso. Todos eles têm raízes a avaliar. Tem raízes para o quê? Quero dizer, ligações ao Vaticano, tem ligações de raiz ao M6, sabe, BNZ e tudo isso. Está na Europa, é Europa, não é nada, é. É por essa razão que eles não ofereceram tanta resistência, sabe? E então, sim, é exatamente isso que eles são. E, novamente, nada posso fazer em relação a isso. Apenas os factos frios e duros. E os europeus, quero dizer, vocês queriam isso. Os russos olharam-se ao espelho nos anos 90, sabe? E, como resultado, produziram pessoas que todos vocês conhecem hoje. A Europa não consegue produzir isso porque a maioria da população concorda tacitamente com qualquer tipo de genocídio que venha a ser conduzido no Líbano Oriental, sabe? Porque, objetivamente falando, do ponto de vista puramente geopolítico, a Europa hoje não é mais do que uma península da gigantesca massa eurasiática, que é em termos industriais, científicos, o que quiser. E agora, o que é uma verdade amarga para eles, a Rússia começa a viver melhor do que a maioria dos europeus, sabe? Isso é simplesmente inaceitável para eles. E então, sim, sabe, eles transformam os seus países em lixeiras e aterros. Portanto, eles precisam de recursos. É a única forma como conseguem pensar. Porque tudo o que ensinaram em Oxford ou na Ivy League, por exemplo, sobre economia, sobre o mundo exterior, é lixo. São tudo contos de fadas, sabe? Sem uma explicação real de como as coisas funcionam no mundo exterior. E foi necessária uma operação energética especial para expor completamente toda esta situação. Quão falsamente grandes eles são como eles. Bem, quero dizer, Stalin estava certo. Ele perguntou, sabe, a esta delegação do Vaticano em 1943 ou 1944, quando estavam a promover o Papa e, sabe, quem ajudou a salvar os nazis através do MI6 e, sabe, aquelas pessoas da SS, Gestapo e coisas assim. Bem, mas ele fez uma pergunta bastante razoável. Quantas divisões militares possui o Papa? No final, como sempre foi o caso na história da humanidade, o verdadeiro poder é que decide tudo, não todas aquelas ideias idealistas. E, sabe, é assim que é. Observando os meios de comunicação social convencionais de hoje e de ontem, parece que indicam que Zelensky está realmente no fim e que está a aproximar-se do momento derradeiro para ser destituído do poder na Ucrânia. E porque estão a falar sobre corrupção, nós estávamos a falar sobre corrupção nos últimos 4 anos, quase 4 anos. Não é algo novo. Todos sabíamos disso. Estamos a discutir o que se passa na Ucrânia, mas neste momento estão a falar sobre Zelensky e a corrupção na Ucrânia. Até mesmo Umerov, ninguém sabe se ele vai voltar para a Ucrânia. Não, não, não. Ele provavelmente já encontrou algum local onde possa pousar. E você sabe. Qual é o próximo passo, André? Porque se o Zelensky não estiver no poder, presumo que qualquer tipo de eleição, qualquer movimento político na parte ocidental da Ucrânia seria uma grande preocupação para os russos. Eles querem saber o que aconteceria, qual seria o resultado, porque não querem alguém como o Zelensky. E repetidamente continuar com a mesma mentalidade de ser manipulado de alguma forma pelo governo britânico, com, sabe, a inteligência, tudo isso. Qual é a outra alternativa na sua perspectiva? Quero dizer, bem, começarei por aqui. A Ucrânia Ocidental tem até 5,6 milhões de pessoas. Bem, os britânicos já não têm qualquer noção da verdadeira escala, sabe? E Londres é, essencialmente, como já mencionei, um grupo de indivíduos incompetentes. Quero dizer, pessoas ineptas sabem como violar, assassinar civis, criar falsos pretextos, sabe? Terrorismo. É nisso que são bons. Lutar ou não, e não entendem os recursos. Por outro lado, são fruto de relações incestuosas em vez de consanguinidade. Portanto, eles degeneraram no que observamos atualmente. Assim,
Estas não são pessoas comuns de qualquer perspectiva física ou humana, compreende? De acordo com os critérios estabelecidos. E então, mas eles não entendem, talvez alguns consigam. Quero dizer, eles não são completamente, nem todos são tolos, entende? Mas pelo que observo, a maioria deles realmente é. E por isso eles não compreendem que são semelhantes a chihuahuas. Quero dizer, eles podem continuar a fazer terrorismo. É a única coisa que conseguem fazer. Militarmente são inconsequentes. Economicamente são uma nulidade. E assim estou plenamente convencido de que toda a produção de aço do Reino Unido é inferior a 5 milhões de toneladas e mesmo assim é fabricada por empresas de origem indiana. Portanto, é como permitir que façam o que desejarem. Eles sempre foram assim. Ainda pensam que são um grande império, quando na realidade não são ninguém. Mas sim continuarão a matar crianças na Rússia. Como sabe, eles apoiarão todos os tipos de organizações terroristas, apoiarão qualquer tipo de nacionalismo ucraniano, mas é necessário ter uma base de recursos. Então, qual é a base de recursos na, digamos, Ucrânia Ocidental? Tens aproximadamente entre 5 a 6 milhões no máximo, fanáticos que estão dispostos a matar russos. Bem, como observou por si mesmo, não importa o que continuem a realizar. Contudo, deve-se ter em consideração que a Rússia tem estado constantemente em registro desde o ano de 2022, incluindo até mesmo a região da Ucrânia Ocidental. Quaisquer forças militares na Ucrânia, incluindo a região da Ucrânia Ocidental, serão neutralizadas. Portanto, neste contexto, isso sugere que os russos possuem e planeiam manter o domínio militar até mesmo na Ucrânia Ocidental. O domínio militar traduz-se inevitavelmente em controle político. Como isto será estruturado, não sei ao certo. Não tenho acesso, embora desejasse ter, aos planos que são debatidos no Conselho de Segurança em Moscovo. Sabe, e como eles, por exemplo, o SVR, o FSB e o GRU, agora estão a desenvolver estratégias para isso. E o Estado-Maior também está a planear isso. Estou bastante certo de que eles possuem um plano bem definido para essa situação. E é tudo sobre a forma como se gerem os processos políticos. Tem de se pôr a bola a rolar, por assim dizer, sabe? E a bola já começou a rolar em direções com as quais a Rússia se sente confortável, sabe? Então, e neste caso específico, sim, quando tens em termos de 5 ou 6 milhões de pessoas sem qualquer base sólida de recursos. Poderia ser, sabes, a virtuosa em qualquer tipo de operação, mas não é suficiente para, sabe, exercer qualquer tipo de influência significativa na política da Rússia e no seu estatuto como superpotência global. E, exceto por essas mordidelas e picadas, isso é a única coisa que está ao seu alcance. Isto é o que eles conseguem fazer. Podem ir e afundar, por exemplo, um ferry de passageiros russo. Não vou deixar passar isso, sabe, autocarro por Londres. Eles não têm quaisquer problemas, entende? Em eliminar civis russos para que consigam realizar. Compreende? Mas é apenas isso. E neste estágio, estamos finalmente muito além do paradigma das relações geopolíticas da Guerra Fria 1.0, que pelo menos possuía algumas regras que eles devem compreender que já não se aplicam. E é necessário 2 para dançar o tango, e os russos têm a capacidade de jogar o mesmo jogo, compreende? E assim, bem, eles provavelmente tiveram a oportunidade. Existe algo intrigante acerca deste Conselho de Segurança, independentemente do nome do indivíduo, compreende? Do Reino Unido, de Londres, Powell, o sujeito, sabe, que é o Conselheiro de Segurança Nacional, ou algo semelhante, ele próprio fez uma chamada para Moscovo no início deste ano. Por que fez isso? Assim, para expressar suas opiniões. Os russos não se importam. Essa é a questão principal. É isso que eles precisam aceitar em Londres. Eles são inconsequentes. Eles irão prosseguir com os atos terroristas. Os russos também têm a capacidade de participar desse jogo, compreende? Se chegar a esse ponto, entende? Por isso é mais prudente não iniciarem ou não persistirem de tal maneira que, veja bem, existem várias bases britânicas espalhadas por todo o mundo e quem pode prever o que pode ocorrer lá?